Já sentiu que carregar os sacos das compras do supermercado parece mais difícil a cada ano que passa? Ou talvez tenha reparado que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço do que antes. Esta perda de força não é imaginação sua, nem é simplesmente uma parte inevitável de envelhecer. É uma condição real que afeta milhões de pessoas com mais de 60 anos, roubando-lhes a independência e a alegria de viver. Muitos acreditam que a única solução é comer mais carne, mais bifes, mais peixe. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta, a verdadeira chave para reverter a perda muscular, pode estar escondida na sua despensa, num vegetal humilde que a maioria de nós come há anos sem lhe dar o devido valor? Um vegetal que, quando preparado da forma certa, pode ser mais poderoso do que um bife para reconstruir a sua força. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar algumas mudanças simples, mas transformadoras, que pode fazer hoje para recuperar a sua vitalidade. Fique até ao fim, porque a dica final pode ser a mais surpreendente e a mais fácil de aplicar na sua vida. Vamos então descobrir este aliado inesperado na nossa luta contra a perda de força. O vegetal de que falo, e que muitos de nós temos em casa neste preciso momento, é o grão de bico. Sim, leu bem. Aquele ingrediente simples do nosso cozido, da nossa sopa ou daquela salada de verão. Pode parecer modesto, mas o grão de bico é uma autêntica central de energia e proteína. Muitas pessoas associam a construção de músculo exclusivamente à proteína animal, como a carne vermelha ou o frango. E embora estes alimentos sejam ricos em proteína, o grão de bico oferece uma combinação única que o torna excepcional para quem tem mais de 60 anos. Primeiro vamos aos números. Uma chávena de grão de bico cozido contém cerca de 15 gramas de proteína. Pode não parecer tanto como um bife, mas aqui está o segredo. A proteína do grão de bico vem acompanhada de uma enorme quantidade de fibra. E por que é que isto é tão importante? À medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo tende a ficar mais lento. A digestão de grandes quantidades de carne pode ser pesada, causando inchaço e desconforto, e por vezes o corpo nem sequer consegue absorver todos os nutrientes de forma eficiente. A fibra do grão de bico, pelo contrário, ajuda a regular o sistema digestivo, garante uma absorção mais lenta e constante dos nutrientes e alimenta as bactérias boas do nosso intestino, o que melhora a nossa saúde geral. Pense nisto. De que vale comer um bife enorme se o seu corpo tem dificuldade em digeri-lo e aproveitar a proteína? Com o grão de bico, está a dar ao seu corpo a proteína de que ele precisa de uma forma que ele consegue realmente usar. Além disso, o grão de bico é rico em aminoácidos essenciais, os blocos de construção dos músculos. Embora não contenha todos os aminoácidos como a carne, o truque é combiná-lo. Por exemplo, quando come grão de bico com um pouco de arroz, pão integral ou cuscuz, está a criar uma proteína completa, exatamente com o mesmo perfil de alta qualidade que a proteína animal, mas sem a gordura saturada e o colesterol. É o segredo que as culturas mediterrânicas usam há séculos. Uma salada de grão com atum e um fio de azeite, uma sopa de grão com espinafres ou até mesmo umas pataniscas de grão de bico em vez das de bacalhau. As opções são infinitas e deliciosas. Comece por adicionar meia chávena de grão de bico a uma das suas refeições diárias. Pode ser na sopa ao jantar ou misturado no arroz do almoço. É uma mudança pequena que não vai perturbar a sua rotina, mas que ao fim de algumas semanas fará uma diferença notável na sua energia. Mas a nutrição é apenas uma parte da equação. De nada serve dar aos nossos músculos o melhor combustível se eles não o souberem usar. E é aqui que entra o nosso segundo hábito, que é tão simples que até parece mentira: beber água de forma estratégica. Todos nós sabemos que devemos beber água, mas depois dos 60, a hidratação torna-se absolutamente crítica para a saúde muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, os músculos não conseguem contrair-se eficientemente. A recuperação torna-se mais lenta e o risco de cãibras e lesões aumenta drasticamente. Além disso, a
A água é essencial para transportar os nutrientes, como a proteína do nosso grão de bico, para as células musculares. Pense na água como os carteiros do seu corpo. Pode ter as melhores encomendas do mundo, proteína, vitaminas, mas sem carteiros para as entregar, elas ficam presas no armazém. O problema é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede diminui. Podemos estar a precisar de água e não sentir sede. Por isso, não podemos esperar por ela. Temos de criar uma rotina. A dica não é beber 2 litros de água de uma só vez. É beber de forma inteligente. Comece o seu dia com um grande copo de água, antes mesmo do café. Isso reidrata o corpo depois da noite. Depois, coloque um copo de água ao lado da sua cadeira favorita ou na mesa da cozinha e vá bebendo ao longo do dia. Outro truque é beber um copo de água cerca de 30 minutos antes das refeições. Isto não só ajuda na hidratação, como também prepara o estômago para a digestão. E se achar a água sem graça, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Transforme o ato de beber água num pequeno ritual de prazer, não numa obrigação. Juntar estes 2 hábitos, o poder do grão de bico e a hidratação estratégica, cria uma base sólida para a reconstrução muscular. Está a fornecer os blocos de construção e a garantir que eles chegam onde são necessários. Agora que estamos a alimentar os nossos músculos com proteína de alta qualidade do grão de bico e a garantir que estão bem hidratados, precisamos de lhes dar uma razão para crescerem. Os músculos são como os trabalhadores de uma obra. Se não lhes dermos uma tarefa, eles ficam sentados a um canto e, com o tempo, vão para casa. A tarefa que temos de lhes dar chama-se movimento de resistência. Sei que a palavra resistência ou exercício pode assustar. Pode estar a imaginar ginásios barulhentos, pesos enormes e pessoas jovens a suar. Esqueça essa imagem. O movimento de resistência para nós pode ser feito no conforto da nossa casa, com coisas que já temos. O princípio é simples. Temos de desafiar ligeiramente os nossos músculos, forçá-los a trabalhar um pouco mais do que estão habituados. É este desafio que lhes sinaliza: ei, preciso de ser mais forte. E então, eles usam a proteína e a água que lhes demos para se reconstruírem, mais fortes do que antes. Um dos melhores exercícios que pode fazer, e que todos fazemos várias vezes ao dia, é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Mas vamos fazê-lo de forma consciente. Em vez de se apoiar nos braços da cadeira, tente levantar-se usando apenas a força das suas pernas. Faça-o devagar. Conte até 3 para se levantar e até 3 para se sentar. Sinta os músculos das coxas e dos glúteos a trabalhar. Tente fazer isto 5 vezes seguidas, 2 ou 3 vezes por dia. Pode ser enquanto espera que a água para o chá ferva, ou durante os anúncios da sua novela. Outro exemplo fantástico. Use os sacos das compras. Quando chegar a casa, em vez de os pousar logo no chão, fique de pé, com as costas direitas e levante os sacos até à altura do peito algumas vezes, como se estivesse a fazer bíceps. Não precisa de ser muito peso, o suficiente para sentir um ligeiro esforço. Até as latas de feijão ou de grão podem servir de pequenos pesos para exercitar os braços enquanto está sentado a ver televisão. O importante é a consistência, não a intensidade. Fazer um pouco todos os dias é muito mais eficaz do que esgotar-se uma vez por semana. Este movimento inteligente combinado com a nutrição cria o ciclo perfeito de estímulo e reparação. E para que este ciclo funcione na perfeição, precisamos de mais um ingrediente crucial: o sol. Ou mais especificamente, a vitamina D que o nosso corpo produz quando exposto ao sol. Em Portugal, temos a sorte de ter sol em abundância, mas muitos de nós, por hábito ou receio, passamos demasiado tempo dentro de casa. A vitamina D é fundamental não só para a saúde dos nossos ossos, ao ajudar na absorção do cálcio, mas também para a função muscular. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas. A boa notícia é que não precisa de passar horas a torrar ao sol. Apenas 15 a 20 minutos de exposição solar nos braços e no rosto, preferencialmente fora das horas de maior calor,
são suficientes para o corpo produzir a vitamina D de que necessita. Pode combinar isto com outra atividade. Beba o seu café da manhã na varanda, leia o jornal num banco de jardim, ou simplesmente dê um pequeno passeio pelo seu bairro. Sinta o calor do sol na sua pele. É um ato simples, gratuito e que está a potenciar todo o trabalho que está a fazer com a sua alimentação e movimento. Pense nestes 4 pilares como as pernas de uma mesa. O grão de bico como a matéria-prima, a água como o transporte, o movimento como o mestre de obras e a vitamina D como o supervisor que garante que tudo funciona em harmonia. Quando um destes falta, a mesa fica instável. Mas quando todos trabalham em conjunto, cria-se uma estrutura sólida e forte, capaz de suportar o peso dos anos com graça e vigor. Então, vamos recapitular o nosso caminho para uma força renovada. Não através de uma lista aborrecida, mas imaginando como o nosso dia se pode transformar. Imagine acordar. Em vez de ir logo para a cozinha, passar uns minutos na janela ou na varanda a apanhar aquele primeiro sol da manhã, sabendo que está a alimentar os seus músculos e ossos com a preciosa vitamina D. Ao preparar o almoço, decide adicionar uma mão cheia de grão de bico à sua sopa ou salada, uma escolha simples que está a dar ao seu corpo a proteína da mais alta qualidade, de uma forma leve e fácil de digerir. Durante a tarde, em vez de esperar pela sede, tem o seu copo de água por perto e vai bebendo, visualizando essa água a chegar aos seus músculos, a torná-los mais flexíveis e prontos para a ação. E depois, talvez enquanto vê as notícias, levanta-se e senta-se da sua cadeira algumas vezes, devagar, sentindo a força a crescer nas suas pernas. Ou ao arrumar as compras, usa os pacotes de leite como pequenos pesos, com um sorriso, porque sabe que não está apenas a arrumar a despensa, está a construir a sua independência. Nenhuma destas ações é drástica. Nenhuma delas exige uma mudança radical no seu estilo de vida. São pequenos ajustes, sussurros gentis que dá ao seu corpo, dizendo-lhe que ainda se importa, que ainda conta com ele. A mensagem mais importante que quero que leve deste nosso tempo juntos é que nunca é tarde demais. O corpo humano tem uma capacidade de regeneração incrível, a qualquer idade. Os seus músculos não se esqueceram de como ser fortes. Eles estão apenas à espera do sinal certo, dos materiais de construção certos, para recomeçar o trabalho. A perda de força não tem de ser uma sentença. Pode ser um despertador, um convite para se reconectar com o seu corpo, para o ouvir e para lhe dar o que ele precisa. A beleza destas dicas é que elas se reforçam umas às outras. Mais força nas pernas significa passeios mais longos e mais vitamina D. Uma melhor hidratação melhora a digestão, permitindo-lhe absorver ainda melhor os nutrientes do grão de bico. É um ciclo virtuoso de saúde e bem-estar. Agora gostaria muito de ouvir a sua história. Já conhecia o poder do grão de bico? Tem algum truque especial para se lembrar de beber água ou para se manter ativo em casa? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa de ler hoje para se sentir motivada. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui mesmo. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver uma vida cheia de saúde e vitalidade depois dos 60, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para se tornar um pouco mais forte, um pouco mais saudável e um pouco mais feliz. A idade não define a sua força, as suas escolhas, sim. Um grande abraço e cuide-se bem.